Estamos no ar com mais um Floripa em Foco especial, falando agora do Setembro Amarelo. Conosco no estúdio, vestindo amarelo, o psiquiatra Eduardo Pimentel. Bem-vindo, doutor, é um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui. E já começamos parabenizando, pela iniciativa de levar adiante uma ideia tão bonita como o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha internacional, de prevenção ao suicídio. No Brasil já está ocorrendo há 2 anos, a campanha correndo, que começou pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e a FENAEM, que é a Federação dos Médicos. Que são os 4 que deram o pontapé inicial, isso. E aí, dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente tem as federadas, que são as estaduais, e nós, na parte de Santa Catarina, responsáveis aqui, a gente está fazendo várias ações para trabalhar a questão do Setembro Amarelo, que é a campanha de alertar a população a respeito do risco e da prevenção do suicídio. Da prevenção do suicídio. E aonde que nasceu isso no mundo? Então, isso aí nasceu nos Estados Unidos em 94. 94? Já tem um tempo? Tem um rapaz, Mike M., que cometeu suicídio. Sim, era um jovem, um garoto legal, que se dava bem com todo mundo. Parece que, pelas histórias, que ele ajudava bastante os colegas, a população, só que ele parece que tinha um transtorno mental, tinha um quadro depressivo, teve algum problema de relacionamento e não conseguiu pedir ajuda, não teve espaço para falar dos sentimentos, que estava com problemas, e com isso ele acabou se cometendo suicídio, Isso desencadeou. Os pais dele desencadearam, não? Não sei se os pais dele, eu acho que toda a situação, é difícil a gente, mas parece que até os pais foram encontrar ele 7 minutos depois que ele tinha falecido. E ele tinha um Mustang amarelo, e isso mexeu muito com a comunidade, e os amigos dele perguntaram para ele, o que a gente pode fazer para ajudar, e nisso fizeram vários cartões amarelos, dizendo, você pode pedir ajuda, você pode ter uma solução, isso tem como ajudar, e nisso começaram a espalhar esses 500 cartões pelos colégios, pelas faculdades, e rapidinho saiu. E diz que 3 semanas depois, uma professora num outro estado recebeu um aluno dela pedindo ajuda, que tinha recebido um cartão. Quer dizer, então eles mostrando como uma pequena coisa, um efeito ripple, daquela coisa que vai espalhando, conseguiu espalhar bastante. E a partir daí virou uma campanha mundial, parece que tem mais de 47 países que já estão aderindo, e aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria entrou com tudo nessa campanha, para alertar a população, para a gente tentar trabalhar essa questão aí, e tentar de alguma forma ajudar na prevenção do suicídio. Então foi um jovem em 94 lá nos Estados Unidos e ganhou impulso mesmo quando alguns dias depois que tinha recebido esse cartão amarelo foi procurar ajuda. Foi procurar ajuda. Eu acho que essa é a maior barreira a ser vencida, conseguir tomar a iniciativa de procurar ajuda, não? Então, esse é que é o problema, E a grande questão é o estigma, o preconceito, o tabu que as pessoas têm em pedir ajuda, em procurar um acompanhamento psiquiátrico, em procurar fazer um tratamento, porque a gente sabe que 96,8% dos casos de suicídio tinha um transtorno mental associado 96%. tratável. Quer dizer, a gente pode considerar que quase todos suicídios tinham algum transtorno mental associado. E a gente sabe que metade dessas pessoas procuram ajuda, procuraram consultar um médico no mês anterior. Então, assim, é uma questão que a gente tem que alertar a população, tem que alertar a comunidade da saúde, os atendimentos, tudo, para entender um pouco mais sobre isso, E como é que a gente pode identificar alguém que está com intenção de cometer isso? Acho que a primeira coisa é a gente poder estar atento aos transtornos mentais, que eles geralmente estão associados. Então, assim, se a gente pensar entre amigos, entre colegas, a gente tem algum colega de trabalho, algum amigo que vê que ele não está saindo mais, vê que ele está se escondendo, vê que ele está, não está funcionando como funcionava anteriormente, não está conseguindo conviver em sociedade, vê que tem alguma coisa, talvez seja hora de conversar, olha como é que estão as coisas, está precisando de ajuda, está tudo bem, que é uma coisa que às vezes a gente não faz muito. E a gente podendo ver mais como as pessoas estão, poder oferecer ajuda, isso já ajuda bastante, E orientar que se a pessoa está doente, procure uma ajuda, Porque tem tratamento. Essa é a grande coisa que a gente trabalhando com a psiquiatria, a gente atende quase todos os dias pessoas com ideação suicida. A gente tem uma ideia que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio. Você tem uma ideia que são 1 milhão de suicídios
por ano no mundo. Tá? 1 milhão por Isso é ano. muito. Tá? E para cada tentativa, para cada suicídio, tem em torno de 20 tentativas. Né? Você tem uma ideia que a cada 3 segundos uma pessoa comete suicídio, tenta suicídio. Então, assim, isso é muito grande. Né? Então, se a gente puder estar alertando, puder estar mais atento a isso, talvez a gente consiga modificar um pouco essa estatística. Né? Parece bastante simples, amar as pessoas, se preocupar com elas, se preocupar com o bem-estar da lei, como é que você está, o que você está sentindo, de novo, hoje assim, o que talvez a grande coisa é a questão do preconceito aos transtornos mentais. Esse é a coisa-chave, né? Porque ninguém tem problema nenhum em, sei lá, falar que tem problema cardíaco ou que tem diabetes, né? Mas os transtornos mentais, as pessoas parece que não pode ter, parece que o cérebro não adoece. Então, a gente tem muita confusão, aquela coisa de mente, cérebro, né? Então, assim, as pessoas acham que, enfim, falta de conhecimento, eu acho que essa é a grande questão, né? Porque o cérebro é o órgão mais complexo que a gente tem. É quem comanda o nosso corpo, é responsável pela respiração, responsável pelos batimentos cardíacos. Os voluntários e involuntários. Exato, a gente tem bilhões de neurônios, trilhões de conexões, né? E que vão ter muitas funções. Quer dizer, como todo o nosso corpo pode adoecer, por que o nosso cérebro também não pode? Quer dizer, e hoje em dia a gente tem tratamentos altamente eficazes, custo acessível. Então, assim, a grande jogada é a pessoa tendo algum problema emocional poder tratar. Com isso a gente acabaria evitando muitos casos de suicídio, né? E a gente tem muita gente que procura, que trata e que fica bem e que depois até comenta, pô, eu pensava nisso, mas hoje em dia não, sabe, nem me lembro de por que eu pensei nisso naquela época, né? Então, é uma coisa que quando a pessoa está doente pode pensar, mas quando trata pode ficar bem. E a gente tem pessoas que já tiveram ideação suicida há mais de 20 anos e hoje estão vivendo super bem, né? Então, a grande questão é a qualidade de vida, as pessoas poderem viver melhor, poderem conversar, poderem estar perto, e se a gente vê que alguém não está funcionando muito bem, poder oferecer ajuda, né? Que isso é talvez o mais importante. Se preocupar com a pessoa, se ocupar com ela, né? E assim como há muitas formas de tratar, há também, eu acho, cada vez mais motivos, né, para se desequilibrar. Alimentação excessivamente industrializada, química, estresse, maus exemplos rolando soltos pela mídia, né? Isso tudo também vai... Questão financeira, questão do sono, questão de rotinas no dia a dia, a competitividade, né? Tudo isso acaba gerando estresse. E algumas pessoas vão ter dificuldade em lidar com isso. Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho problema cardíaco, né? Se eu vou correr, eu posso daqui a pouco infartar ou ter algum problema. Se eu ficar em repouso, não vai acontecer nada. Se a pessoa tem um transtorno emocional, um transtorno mental, um quadro depressivo, se ela está tranquila, pode não acontecer nada. Mas frente a uma situação de estresse, ela pode ter mais dificuldade e a partir daí causar problemas. Então, a gente tem que sempre pensar uma doença emocional como uma doença qualquer outra, né? Às vezes até mais complexa. Até. Certo. Doutor Eduardo Pimentel, presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, falando aqui no Floripa em Foco sobre o Setembro Amarelo. Você já conhece o Outubro Rosa, que é de prevenção ao câncer de mama, tem o Novembro Azul, que é para o homem aprender, né, a se cuidar, e agora também o Setembro Amarelo, que é sobre esclarecimento, sobre prevenção, sobre educação na prevenção do suicídio e também das tentativas. E a Associação Catarinense de Psiquiatria é que está praticamente à frente com o doutor aqui em Santa Catarina puxando esse movimento, né? Mas tem outros parceiros aí envolvidos, não? Então, aqui em Santa Catarina está muito legal porque a população, as entidades abraçaram a causa, isso foi muito legal, né? A gente tem tanto o Ministério Público, a OAB, Exército Brasileiro, a própria polícia. Ano passado a gente conseguiu até que teve o clássico Figueira e Avaí, eles entraram com a camiseta do Setembro Amarelo, quer dizer, isso foi muito legal porque atinge jovens, né? Como eu falei, a segunda causa de morte entre jovens, segunda causa de morte. E isso é super importante porque são pessoas que têm uma vida inteira pela frente, quer dizer, o impacto que isso aí tem, não só no jovem, mas vamos pensar numa família, numa mãe. A gente tem uma ideia que para cada pessoa que comete suicídio, 6 ao redor vão ficar sofrendo, né? Então, eu sei que hoje mesmo, agora há pouco, estava falando com uma colega, está tentando conseguir com bandas de pagode, assim, o pessoal tem abraçado a causa, tem sido muito legal. A gente tem ações em Criciúma,
Tubarão, tem uma Chapecó. turma que está tocando, Chapecó, Joinville entrou com tudo esse ano também, quer dizer, aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, tanto Palhoça, Biguaçu, o pessoal de Antônio Carlos fazendo atividades, e o que tem sido legal é que outras cidades, há pouco Ituporanga entrou em contato com a gente, pedindo para também apoiar, Indaial, então assim, a gente tem tentado fazer o que é possível de um contato aqui, um contato ali, e com isso a campanha desse ano já está muito maior do que a do ano passado, e a ideia é que para o ano que vem a coisa cresça. Isso está muito legal, até porque a própria sociedade tem tomado iniciativas. A gente sabe que parece que em Tubarão, o próprio CDL, o pessoal de lá já tomou iniciativa. Camboriú tem tido muitas atividades, um colega fez contato lá, já tinha lojas com a camiseta na vitrine, conseguiram iluminar o Cristo Rei lá. Então, assim, tem sido muito legal, né? A OAB iluminou, o Ministério Público de amarelo, então está sendo bem bacana. Abre a camiseta, doutor. Então, onde é que você consegue essa camiseta do Setembro Amarelo? Pois então, a gente tem mandado fazer numa gráfica, por conta tudo, né? A própria associação tem feito, algumas entidades parceiras têm mandado fazer a camiseta, então a gente tem conseguido espalhar isso, tem sido bem bacana quando a gente caminha na rua, vê o pessoal com a camiseta, né? Então assim, a ideia é a gente deixar o mês amarelo, né? E com isso o amarelo tem a ver com vida e poder, né? Claridade, enfim. Né? Sim, esperança e tudo mais. O doutor está pulando aqui, pipocando uma pergunta, e eu lembrei do Alienista, que é esse romance do nosso querido Machado de Assis, né? O Alienista trata justamente da questão do que é loucura, quem é o louco. O que é loucura, doutor Eduardo? Dá para conceituar isso? Então, vamos partir de uma primeira coisa. Loucura pode ser um termo meio pejorativo, né? Se a gente for olhar, olha como a gente, é uma coisa natural a gente falar de um transtorno mental, já rotular, né? Vamos falar assim, ó, doenças mentais. As doenças mentais são transtornos, todas as nossas funções podem estar alteradas. Então, assim, se eu estiver muito irritado, isso pode ser uma alteração. Se eu estiver triste demais, pode ser um quadro depressivo. Se eu estiver eufórico demais, pode ser um problema. Se eu estiver bebendo demais, pode ser um problema. Então, assim, tudo que está fora de um padrão normal, que é difícil da gente determinar, mas basicamente é quando está atrapalhando a vida da pessoa. A pessoa apresenta algum sintoma ou alguma sentimento, enfim, tristeza, depressão. Não é toda tristeza é depressão, é uma coisa muito mais forte, é uma coisa que a pessoa não consegue sair daquilo por si só, é considerado uma doença. A ansiedade, a gente fica ansioso perante algumas situações de vida para nos adaptar. Porém, o problema é quando a ansiedade é demais, que ela trava a pessoa. Então, assim, todas as nossas emoções, elas servem para nos adaptar ao meio ambiente, certo? E quando essa emoção está demais, ela vai prejudicar a nossa adaptação a esse meio ambiente. Quer dizer, eu estava um pouco ansioso antes de vir aqui, dei uma revisada nos meus materiais para mim não me perder. Mas se eu tivesse muito ansioso, era capaz de eu nem aparecer. Ou daqui a pouco eu beber demais, chegar aqui alcoolizado e queimar o filme. Então, assim, o problema é quando as nossas emoções estão em desacordo com a realidade. Ou seja, não era para mim estar triste e eu estou triste. Não era para mim estar irritado e eu estou irritado. Então, assim, não sei se eu consigo responder, mas a ideia dos transtornos mentais são quando as emoções não estão de acordo com a realidade, seja com a emoção com a situação, ou seja em intensidade, ou seja, era para estar triste assim e a gente está muito mais, sabe? Então, o álcool pode potencializar esse... Com certeza, né? O álcool pode sempre ser um grande problema, né, nos transtornos mentais, né? Quer dizer, uma pessoa que tem um transtorno mental, se ela abusar de qualquer substância, pode acabar prejudicando mais ainda, né? Que fragiliza o sistema nervoso ou exacerba as emoções, com certeza, tudo isso? Com certeza. Isso também. É que o que a gente sabe é que o álcool é uma substância que vai agir em vários locais, vai agir em vários tipos de receptores, como a gente fala no cérebro. Tanto que a gente pode ver assim, que às vezes a pessoa bebe, fica alegre, outras situações chora, outras situações a pessoa fica irritado, outras situações fica meio desconfiado. Então, assim, quer dizer, a bebida, se a pessoa não está bem, a melhor coisa que tem é se afastar, né? Até porque isso pode, é que nem tipo jogar álcool literalmente na fogueira. Pode potencializar. Né? Pode potencializar Quer dizer, bastante. não é o álcool em si também, é já uma predisposição da pessoa, algum elemento interno da pessoa que o álcool pode potencializar. Com certeza. A maioria dos transtornos mentais a gente tem a equação de, seja a genética, a pessoa não vai ter uma doença mental porque quer. E tem a questão do meio ambiente. Só que cada vez mais a gente sabe que a genética é uma parte.
e que o meio ambiente é muito importante. O né? meio ambiente influencia. Que nem você falou, questão da alimentação, questão dos hábitos de vida, sono, atividade física, bons relacionamentos, quer dizer, isso tudo pode ir dando mais carga negativa e daqui a pouco a pessoa desenvolver um transtorno mental. Ao passo que a pessoa pode até ter uma genética, mas se cuidar, a tendência é poder ficar bem. Ou se tiver qualquer coisa, trata, é muito mais fácil de resolver. Ufa! Doutor Eduardo Pimentel, presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, falando aqui do Setembro Amarelo, que pelo segundo ano acontece aqui no Brasil e só ganha corpo. Tem uma série de atividades programadas, não só aqui na capital Florianópolis, mas no interior e em muitas outras capitais. Tem algum cuidado específico, especial que tem que ter com uma pessoa que a gente acha que está pensando nisso? Tem que ser mais amoroso, tem que ser mais carinhoso? Tem alguma dica assim que possa ajudar no abordar essa pessoa, doutor? Eu acho que é isso que tu falou o principal, né? Acho que a gente poder mostrar que a gente está interessado, que a gente quer ajudar, eu acho que isso é o principal, né? Quer dizer, poder estar disponível, acho que poder detectar, poder conhecer as pessoas, ver, olha, peraí, essa pessoa não está muito bem, o que está acontecendo, tem alguma coisa que eu posso ajudar, vamos conversar. Se preocupar com a pessoa. Porque não precisa aquela coisa de ficar um tempão, mas poder mostrar um cuidado verdadeiro, que realmente eu estou preocupado contigo, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E assim, principalmente a gente ter cuidado com qualquer tipo de ideação, tentativa de suicídio, isso sempre tem que ser levado a sério. Seja a pessoa, fez não sei o que lá, é bobagem. Não. De alguma forma ela está chamando atenção, de alguma forma ela está pedindo ajuda, e é o que a gente sabe que a maioria das pessoas que cometeram suicídio deram amplos sinais de que não estavam bem. Quer dizer, se a gente puder estar atento, isso vai com certeza ajudar a reconhecer mais, e a gente reconhecendo consegue ajudar e salvar muitas vidas, né? Então, um lema que a gente estava falando é que falar sobre suicídio pode salvar vidas. Falar sobre suicídio é importante. Com certeza, né? Sem drama, sem negativismo. Né? A gente que é da mídia, a mídia diz que evita falar de suicídios porque isso poderia propagar mais a ideia. Isso procede, será? Assim, dependendo da forma como isso é feito, né? Acho que a gente pegar um caso de suicídio e glamourizar e fazer a coisa parecer que é, pegar um artista, uma pessoa conhecida, isso pode eventualmente induzir as pessoas a quererem tentar ou imitar. Tem projeção, que aí entra aquela questão do livro do Goethe, né, as memórias do jovem Werther, né, que ele cometeu suicídio e logo depois que lançaram o livro, parece que vários jovens cometeram suicídio na Europa, né? Então assim, isso é um problema, mas a gente sabe que é fundamental isso que vocês estão fazendo, que a gente tem conseguido aí, de alertar sobre o problema e justamente falar que tem tratamento, que tem como viver melhor, que tem como a gente evitar isso aí, né, e que para evitar isso aí a gente tem que falar, porque se a gente não fala, a coisa passa despercebido e muitas vezes a gente não consegue ajudar. Então, assim, a ideia é justamente o contrário, é falar que tem que falar, para quê? Porque tem tratamento, tem como ajudar essas pessoas e é muito legal de você ajudar uma pessoa que está numa fase difícil e daqui a pouco ela passou por isso e ela poder te agradecer, poder estar bem e isso você salva uma vida, né? E não só uma vida, mas outras que estão ao redor, porque o impacto que isso aí tem, seja para um pai, seja para um filho ter um pai que suicidou, seja um pai ter um filho que se suicida, um irmão, um cônjuge, quer dizer, olha, isso é devastador, é uma cicatriz que não... Que fica ali, né? Fica, então, e uma pessoa que é acolhida num momento desses, se torna um grande multiplicador também desse cuidado. Com certeza. Que já vai estar sensibilizado por isso. Com certeza. Né? O Ministério Público está promovendo um evento. Esse é no dia 16 de setembro, à tarde. O que vai ser isso, doutor? Esse evento começou o ano passado, o próprio Ministério Público começou realizando um evento que é para esclarecer a população a respeito dos transtornos mentais. Foi bem legal, o evento lotou e esse ano eles resolveram dar continuidade e a ideia que a gente em reuniões discutindo assim de poder falar o que é uma consulta com um psiquiatra, quem é o psiquiatra, porque já tem muito preconceito, né? Eu direto vão consultar comigo, fico achando que vai achar alguém barbudo, ou de cavanhaque, com charuto, ou com divã, né? Quer dizer, então não é bem assim, hoje em dia é uma área médica como qualquer outra, né? E a gente sabe que muito do preconceito, as pessoas não têm ideia do que vão encontrar, ou que vai sair dando remédio, ou que vai, sabe, deixar a pessoa babando
acabando, e não é por aí, né? Então a ideia primeira é falar um pouco sobre o que é uma consulta psiquiátrica, quando a pessoa deve procurar ajuda, né? E logo em seguida vai ter um colega que é especialista na infância e adolescência, falar sobre os transtornos mentais na infância e adolescência, que muitas vezes passam despercebidos, se acha que a criança, tudo é tudo alegria, é tudo... Não, ou é tudo alegria, é tudo tranquilo, que não tem problema, né? Mas muita gente pega crianças com doença mental e que se a gente trata elas, elas podem viver bem. E se você não trata uma criança, ela vai ter uma doença mental crônica no adulto. Evoluída. Então, é aquela velha história, conseguir pegar no início ajuda. Depois vai ter um colega que vem de Pernambuco falar sobre depressão pós-parto, depressão na gestação, e no final vai ser um colega que vai falar sobre psiquiatria na terceira idade, sobre depressão na terceira idade. Então vai ser um evento bem bacana. O pessoal do Ministério Público se esforçou bastante, eu sei que estão se reunindo, trabalhando bastante a mídia, eu sei que já tem bastante gente inscrita, né? Mas a ideia é para a população, quanto mais gente puder estar participando, melhor, e qual que é o local dessa... Vai ser no próprio Ministério Público, né? As inscrições é no site do Ministério Público, né? Que é o mpsc.mp.br/setembro-amarelo-inscrição-externa. Procurando o Ministério Público de Santa Catarina, que fica aqui perto do Bem-Mar Shopping. É no Torre do Barão ali, vai ser ali mesmo. Então o evento vai ser na tarde e acho que vai estar bem bacana. E o doutor é que vai falar sobre o que eu vou dar uma pinceladinha lá. Vamos falar um pouco sobre isso para tentar explicar como que é, né? Então... Aliás, eu acho que o maior alívio de quem está com medo é depois que passa a consulta, porque vê que não tem nada. É um bate-papo como estamos fazendo aqui. Né? Exatamente. E é importante se esclarecer, se tirar dúvidas, né? Porque quanto mais a pessoa entende sobre um problema e sobre um tratamento, mais fácil dele dar certo e dele conseguir ter sucesso, né? Então, certo. E vai ter um evento também na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Um colega nosso, Dr. Lucas, fechou agora esse final de semana, que conversando com o pessoal... Até o final de setembro a agenda vai estar sendo fechada. Vai estar sendo fechada porque tem aparecido muitos eventos, então isso é muito legal, né? E vai ser dia 20 de setembro, às 15 horas, tá? E vai ser um molde parecido, vai ser... vou também falar sobre como é que é uma consulta psiquiátrica, a ideia é poder esclarecer a população sobre os transtornos mentais, sobre o que é a campanha de Setembro Amarelo, enfim, divulgar um pouco essa questão aí. Tem mais algum evento que o doutor lembre para... Tem esse do dia 20 na UDESC, dia 16 no Ministério Público. Sei que vai ter caminhada em Tubarão, vai ter caminhada em Criciúma e, se não me engano, vai ter caminhada em Joinville. Estão sendo organizados, né? E eu sei que Tubarão vai ter um evento que parece que o CDL está organizando, em parceria também com a turma de lá, para mais de 500 pessoas na Unisul. Então, eu sei que assim, em cada cidade estão ocorrendo várias atividades. Tem muitos parceiros engajados em UDESC, muito legal, muito legal. UFSC, o Ministério Público, o Exército, CDL. CDL, tá bem legal, tá bem bacana. A gente fica muito feliz com o apoio desses parceiros. A gente esqueceu de alguém aqui, que é tanta coisa que a gente não consegue lembrar de todo mundo, mas está sendo muito legal. O apoio das prefeituras, né? A própria Prefeitura de Florianópolis, Prefeitura de Palhoça, São José, das outras cidades ao redor, tem apoiado, né? Então isso é muito legal, da gente estar todo mundo junto para poder diminuir uma causa de morte que nos últimos anos não diminuiu, né? E se a gente for olhar hoje, a maioria das doenças médicas tem diminuído, né? Seja leucemia, AVC, infarto, quer dizer, hoje em dia, se botar 20 anos atrás, mais pessoas morriam dessas condições. Infelizmente, suicídio é uma causa de morte que continua estável, né? E por que isso, né? Principalmente pelo preconceito, pelo tabu, pelo estigma, que as pessoas acabam às vezes não procurando tratamento ou não tendo acesso a um tratamento. E se a gente fizer todas as medidas necessárias e as melhores formas de tratamento, a gente consegue diminuir muito essa mortalidade. Então, o que a gente espera com isso é que talvez no futuro a gente possa estar aqui conversando e dizendo, olha, diminuiu e todas essas ações deram certo. É o que a gente espera, né? Então... Sim. O doutor falou uma coisa que eu achei interessante. Crianças doentes com transtornos mentais? O que pode acometer uma criança? Olha, vários. Por exemplo, depressão, transtornos de ansiedade. Criança com depressão? Com depressão, né? Então, assim, e são tratáveis, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, não com remédio, às vezes com psicoterapia, com acompanhamento, com atividades, né? Então, assim, se a gente vê, como eu falei ali, que alguma coisa está fora de um padrão normal, né, de funcionamento, merece ter ajuda, né? E se a gente trata uma criança, tu pode mudar o futuro, né, dessa pessoa, né? Como um jovem também, né? Quer dizer, se você fala, mas tão jovem assim, já vai tomar esses remédios, sabe? Olha, mais ainda que tem que tratar, porque se a gente trata no início, depois a coisa
fica fácil, né? E hoje em dia a gente tem, desde medicações, psicoterapia, várias formas de tratamento para cada tipo de problema, né? Muito bem. Conversamos com o psiquiatra Eduardo Pimentel, atual presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, que está à frente, aqui no estado, dessa belíssima campanha Setembro Amarelo, que objetiva, né, esclarecer e prevenir o suicídio. Né? Só falar essa palavra já dá um medo, uma né? espécie, né? Dá uma espécie que não há motivo também. Eu acho que é toda a imagem construída, né? Talvez em torno do sofrimento que isso traz, né? Claro. Como o doutor falou, ao entorno, à própria pessoa que está pensando nisso, né? É o sofrimento associado. Procure a Associação Catarinense de Psiquiatria para se engajar nesse projeto. O site é ACP, Associação Catarinense de Psiquiatria.med.br, e o e-mail acp@acp.med.br. Aí você vai contatar o Dr. Eduardo Pimentel, saber da programação e de todos os demais parceiros que estão envolvidos. Parabéns mais uma vez, doutor Eduardo. Faltou agradecer, referendo a alguma informação, algum convite para a gente fechar esse bate-papo? Então, a gente agradece aí a oportunidade. Isso é o tipo da atitude que ajuda muito para a população, esclarecendo. A gente espera poder estar contribuindo, né? Parabéns mais uma vez. Obrigado. E parabéns a você, telespectador internauta, que ficou acompanhando esse bate-papo, para ser um multiplicador dessa informação, né, que você pode assistir daqui a pouco novamente, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.